E aí, galerinha, beleza? Eu sou a professora Ana Célia e está começando a nossa aula de português. E hoje nós estamos começando o nosso estudo sobre as figuras de linguagem. Nós vamos ver várias figuras no decorrer de todas as nossas aulas. Se liga aí para acompanhar cada uma. Bom, então primeiro nós vamos entender o que são figuras de linguagem. Se a gente pensar no significado do termo, né? Figuras são o quê? Imagens, figurinhas, representações de alguma coisa. E linguagem está relacionada à língua, à nossa língua, ao que nós falamos, ao que nós escrevemos, ao que nós usamos para nos comunicar. Então, o que são essas figuras? São imagens, são exemplos, são situações que nós usamos na nossa linguagem. Então, são recursos estilísticos, né? São estilos, são formas que nós usamos na escrita ou na fala. E essas figuras, elas têm o objetivo de realçar, de reforçar, de caracterizar uma mensagem, de expressar melhor determinada mensagem, certo? Quando nós aprendemos o que são essas figuras de linguagem, quando nós aprendemos a identificar, a gente consegue compreender melhor os textos e as situações. Então, nós vamos começar a estudar as figuras de linguagem em pares. Por quê? Porque elas são muito parecidas, são muitas, né? E hoje nós estamos começando o nosso estudo. Então, no nosso primeiro estudo de hoje, nós vamos aprender sobre metáfora e comparação. Alguém já deve ter escutado falar, mas se não ouviu, com certeza em algum momento da fala você acabou ouvindo ou usando, falando, né, alguma dessas figuras aqui. Então, por que nós vamos estudar as duas primeiro, os pares, né? Esse par, porque elas são muito parecidas. Elas empregam palavras no seu sentido normal, porque elas têm muitas semelhanças, certo? E a diferença entre a metáfora e a comparação vai estar em alguns termos comparativos que nós vamos perceber a partir de agora, tá certo? Então, o que é metáfora? É um tipo de comparação implícita. Vamos lembrar que implícita é o que não está mostrado ali. Explícita está exposto. Implícita é o que está por trás daquilo ali. Eu tenho que identificar, eu tenho que tentar entender o que está por ali. Então, ela usa termos comparativos. Vamos ver o exemplo. A menina é um doce. Quando eu digo a menina é um doce, eu não estou dizendo que essa menina, uma criança, uma mulher, é um doce de leite, um doce de coco, alguma coisa. Eu estou querendo dizer outra coisa, o que está implícito. O que eu estou querendo dizer? Que é uma menina amável, que é uma menina agradável, carinhosa, simpática. Então, eu estou querendo dizer isso. Aqui é um exemplo de metáfora. E o que é a comparação? A comparação ela já vai usar conexão entre termos, características entre dois ou mais elementos. Olha o exemplo. Os olhos dela eram como duas jabuticabas. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou comparando os olhos de alguém a jabuticabas. Percebam que a palavra destacada como aqui indica uma comparação. É um termo que eu utilizo tanto na fala quanto na escrita para comparar objetos, seres, enfim. Então, como é que eu consigo perceber a diferença entre metáfora e comparação? É que a metáfora ela faz uma comparação, mas ela não tem nenhum termo expresso. Já a comparação ela vai aparecer esse termo como, que nem, igual, certo? Sempre vai aparecer esses termos comparativos. Entendido?